Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero pensar com você a respeito do biocentrismo, e a influência na igreja atual. Antes, porém, eu quero ler em Romanos 1:25, que diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amados, eu passei o final de semana de passagem de ano com a minha família e uma das minhas irmãs disse assim: eu fui num culto, eu fui visitar meu filho nos Estados Unidos e fomos no culto em uma igreja lá. E eu observei uma criança muito quieta durante o culto todo, no carrinho, e no final eu perguntei para o meu filho, ela dizia: que estranha aquela criança naquele carrinho. E o filho, o Tiago, respondeu: mãe, aquilo não é uma criança, é um cachorro. É muito comum as pessoas trazerem no culto seus pets. Amados, quando nós lemos todo esse período do capítulo de Romanos, nós percebemos que fala de todo tipo de desvio de propósito, quando o homem tirou os olhos de Deus e colocou na natureza, como parte da revelação do Criador. Eu costumo dizer, amados, que a queda ela é dinâmica, ou seja, nós começamos a cair no Éden e nunca mais paramos de cair. A queda até o Senhor Jesus voltar é um buraco sem fundo. Então, amados, nesse mundo de visibilidade e egoísmo e individualismo, é importantíssimo entender como que esse conceito, entre aspas, de amor se expandiu para a banalidade, como para o aprofundamento da concepção do universo. Eu quero começar dizendo o que é o biocentrismo. Biocentrismo é uma perspectiva ética e filosófica que desloca o foco da ética antropocêntrica, centrada no homem, para uma ética centrada na vida, ou seja, em todos os seres vivos e na natureza como um todo. Essa abordagem propõe que o valor da vida não está apenas no ser humano, mas em toda a rede de seres vivos, desde o menor célula até o universo inteiro. Segundo Carlos Brandão, o autor brasileiro que trabalha bastante esse tema, o biocentrismo convoca cada pessoa para uma nova ética ambiental, baseado na compreensão afetiva e na responsabilidade amorosa para com a vida e com o mundo. Essa ética do ambiente é filha e irmã de uma nova lógica da natureza, onde todos somos irmãos do universo, de que senhores do mundo. Então, os princípios basilar do biocentrismo é a interdependência, ou seja, a liberdade cresce do reconhecimento do outro como igual e não do aumento do poder de uns sobre o outro. O biocentrismo busca na biologia a razão da independência entre os seres vivos no universo. Então ela tem uma visão da ética de elos e de reciprocidade. Ela defende a reciprocidade entre os seres humanos e toda a natureza, até o nível celular ou atômica. O amor é visto como o sustentáculo dessa razão de ser. Então, nessa perspectiva, o amor é como a propriedade biológica e não mais um sentimento ou meras atitudes. O amor, na visão biocêntrica, não é exclusividade humana, mas é uma propriedade geral da vida. Trazemos da nossa biologia, moldando-se em diferentes formas e graus conforme a matéria se organiza, ou seja, diferentes graus e formas de manifestação. Então, essa leitura, nova leitura, relativamente nova, essa leitura da vida, ela tem as implicações sociais, e ambientais. Por exemplo, o biocentrismo surge na visão de que, em vez de tratar a natureza como um objeto passivo de manipulação, nós devemos nos relacionar com ela como parceiros em uma interação. Isso implica buscar uma natureza fraterna e não
exploratória. Os biólogos Humberto Maturama e Francisco Vareta adotaram essa tese, defendendo que só podemos ampliar nosso domínio cognitivo e reflexivo pelo encontro com o outro, pela aceitação do outro ao nosso lado na convivência. Sem amor ao outro, não há socialização e nem socialização da humanidade. Tudo que limita a aceitação do outro, como a competição, posse da verdade, o domínio da verdade, certezas ideológicas, destrói ou restringe o fenômeno social e, portanto, o humano, pois destrói o processo biológico que o gera e que o faz desenvolver. Eu disse tudo isso, irmãos, para que nós pudéssemos entender aonde nós chegamos depois do antropocentrismo. Nós estamos no biocentrismo. E isso é um estágio a mais do que agora, não é o homem o centro, mas a própria natureza. E daí nós passamos a perceber então que os filmes como Avatar, ideologias da defesa das matas e da fauna e da flora, ensinado nas escolas, é para nos dar um novo parâmetro, a nova geração como ideologia. Isso chega muito além da ideologia. Isso passa pelas políticas públicas, chega a ser homologado pela legislação e espalhado ou difundido pela cultura. Se você matar hoje uma onça, você tem uma pena maior do que um estupro e é inafiançável. Então o tráfico de entorpecente, nessa nova visão, passa a ser, na ótica da legislação, uma questão de visão e perspectiva. Depois de homologada na legislação, essa visão alcança a teologia. E eu falei tudo isso até agora para chegar aqui. Assim como o socialismo gerou uma teologia social, o conceito do biocentrismo também está gerando uma teologia natural, assimilando esse conceito como premissa. Na realidade, é uma teologia a partir do panteísmo. Na prática, culmina em cultos e missas a pet. E aí nós entendemos Romanos, que acabamos de ler, quando diz que o homem, achando-se por sábio, tornaram-se loucos, deixando de adorar o Criador e adorando a criatura. Então, amados, eu quero hoje que você passe a entender essa perspectiva. O conceito do biocentrismo é que o homem não é mais o centro dominador, mas ele faz parte da natureza como todos os seres. Então nós fomos relevados ou elevados ao patamar de uma formiga, de uma árvore. E é por isso que a legislação, inclusive a nossa nova proposta de legislação civil, é que nós aceitemos os animais como membro da família e permitamos relacionamento, como já tem no Canadá e na Europa, relacionamento como casamento, com uma árvore, com uma pedra, etc. Então nós temos aqui esse conceito, de uma forma resumida, da diferença entre o humanismo, e o biocentrismo. E é daí que vem então esses movimentos das políticas públicas, que na realidade, assim como usam outros temas dos direitos humanos, agora estão usando fisiologismo do biocentrismo para preservar as matas. Mas nós sabemos que tem outros interesses atrás disso. E isso não é novo. Na realidade, nós temos aqui o álbum de 1981 do Roberto Carlos, quando cantou o Brasil todo a respeito das baleias, E mais recentemente, nós temos aí o filme Avatar. Aliás, foi lançado agora o Avatar 3 ou 4, aonde divulga essa ideia de que nós fazemos parte, e ali tem uma árvore mãe da natureza, que uma vez que nós estamos interligados com ela, nós interagimos como parte da natureza.
E nós já temos aí a novidade de cultos para abençoar pets, né? Assim como nós temos missas também, convites de missas para abençoar pet. E aí, próximo ao fundo do poço, antes de falar da teologia natural, nós temos aí, né, os terians, que são esse modismo das pessoas que se acham animais, estão se comportando como tal. Mas eu quero fazer ainda um parênteses aqui para concluir, trazendo algumas considerações. Primeiro, eu estou tentando descrever, irmãos, a sutileza do processo histórico em que muitas vezes, sem perceber, a teologia, principalmente a teologia prática e informal, ela assimila esse comportamento, esses valores da cultura, sem uma visão crítica ou sem selecionar aquilo que faz parte de um movimento ideológico ou das ideologias pagãs. E ela assimila isso na sua prática. E daí então resulta ou surge essas pseudo-justificativas para a aceitação dessas novas modalidades de rito no nosso culto evangélico, né? Na realidade se tornam estão assimilando essa visão cultural. Segundo, não sou contra a preservação da natureza, respeito qualquer outro instrumento de justiça e do direito. Porém, entendo que essas ações a respeito da natureza e do seu direito devem operar como veículos próprios na esfera social, jurídica ou política e não através de viés político assimilado pelas práticas em culto, mas para uma adaptação que está mais para uma adaptação cultural e uma inserção no mercado do que realmente para fazer uma diferença na vida e na história do Evangelho. Então, quando nós paramos para fazer uma análise teológica do surgimento dessas e de outras influências desses movimentos, nós percebemos que isso é falta de uma teologia formal nos púlpitos, assim como da verdadeira leitura da Bíblia, que por si só já traz na sua natureza da mensagem a proposta para essas atitudes ou esses gestos ou essa ética em que essa teologia contaminada se propõe a ser solução. O que estou tentando dizer, irmãos, é que no Evangelho verdadeiro já existe como proposta aquilo que Cristo nos apresenta, que não há mais diferença entre gregos ou romanos, gentil ou judeu. Não há mais diferença entre raças, cores, né? Nós não precisamos criar um novo evangelho para tentar resolver isso, né? Todos somos iguais perante Cristo. Em relação à natureza, o evangelho disse que o cuidado, o respeito, ética é resultado de um entendimento dos princípios éticos e comportamental de um cristão. Mas quando esse evangelho tem que levar a natureza, seja na fauna ou na flora, a um patamar de igualdade ou igualdade, e há um tratamento igualitário à criatura, nós estamos incorrendo, irmãos, numa troca e inversão de valores. A prova dessa visão equivocada é deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Então tudo parte do desvio do evangelho, parte do equívoco da leitura da Bíblia e, consequentemente, da prática. O que eu estou dizendo, irmãos, é que há uma lacuna na vida cristã ou na teologia, seja do amor, seja no respeito, ou seja na ética, ou no combate da discriminação de pessoas ou classe social, seja na responsabilidade política social, enfim. O que esses movimentos encontram lugar é numa lacuna daquilo que o nosso evangelho não está sendo ou fazendo. Esse movimento de modismo que contamina a igreja e os cultos é resultado de uma lacuna, seja teológica ou comportamental, no evangelho que estamos trazendo. Encontra oportunidade para entrar e estabelecer novas doutrinas, entre aspas.
Também tem cristãos gastando centenas de reais com seus pets, irmãos, desse novo modismo, e não conseguem ofertar para missões ou ação social. Se hoje, irmãos cristãos, estão levando pets para ser abençoado nos cultos, o que não veremos amanhã? Mas isso tudo tem uma causa só, queridos. A primeira é uma prática religiosa unilateral, relativa e de interesses. Segunda, uma leitura da Bíblia com a ótica do mundo. E isso traz um evangelho de adaptabilidade e não de referência ao mundo. Terceiro, quando isso acontece, esse evangelho não somente passa a ser sal insípido, como se iguala por baixo aos demais movimentos ideológicos. Que Deus nos ajude, queridos, pela Bíblia, ter os nossos olhos abertos e o nosso entendimento despertado para selecionar aquilo que procede ou não. Nós temos aí na imagem a figura da ecoteologia. É essa teologia que vem procurar adaptar o biocentrismo para esse comportamento que temos visto atualmente. Procure se informar sobre isso, envie a um amigo, que Deus abençoe fraternalmente em Cristo.